Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre homeostasia. Homeostasia se refere ao equilíbrio das funções fisiológicas que sempre serão buscadas em caso de alterações fisiológicas. Ela existe em nível celular e orgânico. A homeostasia celular ela contribui diretamente para a manutenção das funções fisiológicas, buscando sempre esse equilíbrio. Quando esse equilíbrio é rompido, ocorre então um desequilíbrio fisiológico ou um estresse que pode levar à morte celular, caso não haja correção deste desequilíbrio. Bom, o desequilíbrio da homeostase é chamado de estresse. E os fatores que causam o desequilíbrio são fatores estressantes, como o calor, o frio, a falta de oxigênio, a diminuição de nutrientes e demais fatores, como, por exemplo, as patologias. Existem dois sistemas controlados da homeostase. O sistema de regulação de variável, quando tem a participação de receptores, por exemplo, na regulação da pressão arterial, e o sistema de modulação de variável não envolve receptores. As funções fisiológicas são as variáveis. Por exemplo, débito cardíaco, temperatura corporal e ventilação pulmonar. Bom, o sistema de regulação por variável tem três componentes básicos. O primeiro componente é o centro de controle, que determina o grau de homeostase e as correções de prováveis erros. Temos também o receptor, que capta as alterações, e o efetor, que realiza a correção decorrente de sinais eletroquímicos provenientes do centro de controle. Como a gente pode ver na imagem, o receptor capta os estímulos e leva esses estímulos até o centro de controle. No centro de controle, ele interpreta os sinais e, se tiver algum erro, algum desequilíbrio, o efetor corrige, estabelecendo novamente a homeostase. Bom, o feedback ele é, na verdade, um grande auxílio na regulação da homeostase. Ele é considerado como respostas a estímulos desencadeados. Estímulos que muitas vezes são quebra de homeostase ou estresse. Temos o feedback negativo, quando a resposta reverte o efeito original. O feedback positivo é quando a resposta intensifica o estímulo. E temos o feed-forward, que é a correção de movimentos mal realizados ou um condicionamento motor, que ainda vamos comentar aqui com vocês. Bom, um exemplo de feedback negativo é quando a pressão arterial está elevada. Quando a pressão está alta, receptores das artérias captam esse estímulo por uma distensão da parede das artérias e transmitem esses sinais até o centro de controle. O centro de controle, então, interpreta esses sinais e gera uma resposta, que nesse caso, o efetor é o coração. E qual que é a resposta efetuada? Diminuir a frequência cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca, a pressão arterial normaliza. Ou seja, de um efeito inicial de hipertensão, eu reverto essa condição, o que eu chamo de feedback negativo. Já o feedback positivo, eu trouxe um exemplo bem legal. No músculo cardíaco, quando despolariza a membrana, ocorre uma entrada de cálcio no sarcoplasma da célula muscular cardíaca. Esse cálcio provoca a liberação de mais cálcio que estava armazenado no retículo. Ou seja, o aumento da permeabilidade do cálcio
aumentou mais ainda a concentração de cálcio, um feedback positivo que vai contribuir ativamente na contração do músculo cardíaco. O feed-forward ele envolve o córtex motor, né? Então, no encéfalo ocorre sinais para a realização dos movimentos a partir do córtex motor. Quando esses movimentos são mal realizados, receptores da musculatura e das articulações, chamados de proprioceptores, levam esses sinais ao encéfalo. Caso seja interpretado como um erro de movimento, o próprio encéfalo corrige o movimento num processo chamado feed-forward. É interessante notar que ele corrige durante a ação, ele não espera terminar o movimento para corrigir. Muito comum nas quedas, nas torcidas de articulações, como o tornozelo, as entorses. E adaptações musculares, o